Bom dia, ouvintes da Rádio Jornal Destaque. Estamos iniciando às 9 horas e 13 minutos, mais um programa Manhã em Destaque nesta segunda-feira, dia 30 de outubro de 2017. Segunda-feira, 30 de outubro de 2017. Estamos iniciando mais um programa Manhã em Destaque diretamente dos estúdios da Rádio Jornal Destaque, na rua Teodomiro Porto da Fonseca, aqui em Esteio. Estamos iniciando nosso programa que tem o apoio da Casa Dic, tecidos e aviamentos, tudo para tricô e crochê, com sua loja online, agora no www.casadic.com.br. Nosso programa também tem um apoio de FOPA Despachante, assessoria para documentação veicular, credenciado junto ao Detran de Canoas. Telefone 3475-2399 e 9917-2399. Estamos então iniciando nosso programa nesta manhã de segunda-feira, com uma manhã agradável, né, com tempo bom. Apesar da previsão de hoje de pancadas de chuva à tarde e à noite em todo o estado, né? No momento, aqui em Esteio, 22 graus, né? Uma manhã agradável e estamos então iniciando a nossa semana, né? Com a previsão de tempo bom, né? De tempo bom, apesar de uma chuva, né? E uma queda de temperatura até o final da semana. Iniciando o nosso programa, vamos falar muito esporte, né? Vamos trazer informação também para vocês e vamos comentar o que aconteceu neste final de semana. O grande destaque é a queda do Corinthians, né? O Corinthians ontem perdeu para a Ponte Preta, enquanto o Grêmio está um pouquinho mais tarde, depois da partida, empatou com o time do Avaí. O Grêmio reserva lá em Santa Catarina, em Florianópolis, empatou em 2-2 com o time do Avaí. E o Corinthians está vendo o campeonato que estava na sua mão, está vendo o campeonato escapar. O time que nas últimas 5 partidas, né, está sem vitória há 4 partidas, uma vitória nas últimas 7, 2 vitórias nas últimas 10 partidas, para te ver. O Corinthians está deixando escapar uma vantagem que ele tinha sobre o Palmeiras. A vantagem de 14 pontos, hoje ela está em 6 pontos. À noite o Palmeiras joga contra o Cruzeiro, às 20 horas. E se o Palmeiras vencer o Cruzeiro, a vantagem do Corinthians vai cair para 3 pontos. Sendo que no final de semana vai ter rodada, o próprio Palmeiras enfrenta o Corinthians. Então a equipe lá, treinada pelo Fábio Carilli, né, corre o risco de perder o campeonato. O time do Corinthians, que chegou a ter um aproveitamento de 85% no início do torneio. 31ª rodada, faltando 7 jogos. O Corinthians tem 59 pontos, o Palmeiras tem 53 na segunda colocação, com uma partida a menos, né? Uma partida a menos, o Corinthians tem 31 jogos, o Palmeiras joga hoje à noite contra o Cruzeiro, e o Grêmio, com o empate de ontem, está na 4ª posição com 51 pontos. O Grêmio, né, que está com os olhos, né, e a mente, o corpo e a mente focados na quarta-feira,
quando vai enfrentar o Barcelona de Guayaquil pela segunda partida da Libertadores, podendo perder de até 2 gols para se classificar, né? Uma grande vantagem que foi conseguida na última semana, na última quarta-feira. E então a previsão é de um público recorde lá na arena, na quarta-feira. Já não há mais ingressos. Então a expectativa é o Grêmio vencer, né? Confirmar sua classificação na quarta-feira. E o Grêmio a um passo da final, né? Enquanto isso, pela Série B, né, o Internacional simplesmente, com 38 mil pessoas no sábado à tarde no estádio Beira-Rio, o Internacional foi surpreendido pelo time do Ceará, perdeu de 1-0. O Internacional jogou mal, teve algumas atuações, né, que ficaram muito abaixo, atuações individuais. A torcida pegou muito no pé dos jogadores. O Guto Ferreira está sendo questionado pela torcida e teve um estresse aí entre o capitão do time, o ídolo colorado, o D'Alessandro, e a torcida, né? O D'Alessandro não gostou das vaias da torcida e foi tirar a satisfação dos torcedores. Não pegou mal, nas redes sociais a maioria dos torcedores, né, está condenando a atitude do D'Alessandro. Eu acredito que ele também se exaltou, né, sem motivo. Acho que não era a hora dele. Depois na entrevista ficou pior, porque ele já misturou, já falou da saída dele do ano passado, né? Mas a verdade é que o Internacional é líder, né? Tem 61 pontos. Está a 3 pontos do Ceará, né? Que vem na segunda colocação. E faltando 6 jogos, o Internacional, para segurar matematicamente a sua classificação, precisa de mais uma vitória, né, nas 6 partidas. Mas a expectativa da torcida é de ser campeão, né, da Série B, né? E o time do Inter, a cada rodada, está provando para os torcedores, né? A cada rodada que passa, o time lembra, né, a torcida, para a torcida não se empolgar, que esse time realmente só tem condições de ganhar a Série B, né? Então aquele Colorado mais, né, mais empolgado, que foi no jogo contra o Brasil de Pelotas, assistiu aos jogos anteriores aí, né, viu lá de casa a vitória sobre o Criciúma, né, o pessoal que se empolga, né, o time do Inter deixa bem claro, né, que realmente, inclusive a sequência de partidas nos últimos 5 jogos são só 2 vitórias, né? Então o nosso técnico, o Guto Ferreira, está sendo questionado com a torcida, e com razão, principalmente nas suas escolhas, né? No sábado o Sacha jogou muito mal, né? O pessoal também questionou as substituições que foram feitas, né? Então o time do Internacional está passando por essa, eu diria, de uma desconfiança, né? Porque é difícil tu questionar o time que está na liderança do campeonato. Vai alcançar o objetivo, possivelmente com antecedência, né? Mas a torcida quer mais, né? Quer mais. O Danilo Silva, o Damião não jogou o Robertson, né? Jogou muito mal também. No segundo tempo ele entrou o Camilo. O Nico Lopes entrou aos 20 do segundo tempo, que também é uma das coisas que está sendo contestada, né? Eu sou um que não vejo como pode um jogador como o Nico Lopes ser banco desse time do Internacional, né? Mesmo que a posição dele, no caso
no caso do final de semana, né? Não tem as características para substituir o Leandro Damião. O Nico Lopes é difícil, né? Tu tem que engolir que o Nico Lopes não tenha espaço nesse time. Mas é isso aí, então. 9 horas e 24 minutos, né? O Internacional, que joga na sexta-feira, vai enfrentar o CRB novamente no Beira-Rio, né? E com a expectativa de conseguir essa vitória, de confirmar matematicamente a sua classificação para a Série A, né? E então a dupla Grenal nesse final de semana vivendo momentos diferentes, né? O Grêmio com a expectativa, né, de conseguir o resultado na quarta-feira, a confirmação da sua passagem para a final da Libertadores, e o Inter, né, atingindo o seu objetivo, mas tendo o trabalho questionado, né? E tendo mais esse caso, o D'Alessandro com a torcida, né? O D'Alessandro que vai ter a renovação de contrato dele, né? O contrato dele está chegando ao final, inclusive existe uma expectativa se ele vai continuar a carreira como atleta, né? Ele que está com 37 anos, então é um momento difícil aí, tanto da carreira do D'Alessandro, como o momento em que o Inter atravessa, né? 9 horas e 25 minutos, então vamos fazer uma pausa, né? E vamos retornar. Temos muito esporte, vamos falar da Copa Paulo Santana aí. E então vamos pedir para o Roberto botar um sonzinho. Antes disso, agradecer aos ouvintes, mandar um abraço aqui pro nosso amigo Rodrigo Queiroz, que está dando bom dia, né? E o Rodrigo lá da Queiroz Express, né? Mandando um abraço para nós aí e dando bom dia, né? Agradecer também ao Nairon Souza, que está na escuta aí. E a todos os ouvintes que estão nos acompanhando. A Márcia Conter também. A Letícia Vieira. Mandar um bom dia para Márcia. Márcia lá da Casa Dick, hein? E vamos fazer uma pausa. Então, botar um sonzinho aí, Roberto. Pode acontecer, na favela,
9 horas e 29 minutos, seguimos então com o nosso programa, né? Destacando a vitória ontem do São José, o Zequinha, São José lá de Porto Alegre, foi campeão da Copa Paulo Santana, venceu o time do Aimoré por 3-0. O Aimoré que havia vencido a primeira partida no Cristo Rei na semana passada, venceu o jogo por 1-0, levou 300 torcedores, 6 ônibus saíram aqui de São Leopoldo, né? Mas infelizmente não deu pro time do Aimoré e foi vencido, né, pelo São José de Porto Alegre com gols de Flávio, Kelvin, né, e Márcio Jonathan, né? Destaque também pro goleiro adversário, o goleiro do São José, que foi o grande herói da partida, né? Que foi que fez várias defesas, né? Foi o grande destaque, ganhou o prêmio de melhor em campo aí pelo pessoal que cobriu a partida. O Nicolas é o goleiro do São José. E com o título, o São José abriu mão de jogar a Copa do Brasil, vai jogar a Série D do Campeonato Brasileiro, né? Então o Aimoré de São Leopoldo, com o vice-campeonato, assegurou a participação dele na Copa do Brasil de 2018, que vai ser inédito na história do clube, né? Então, Aimoré de São Leopoldo na Copa do Brasil ano que vem. Aguardar o sorteio, que vai ser em fevereiro, o sorteio da Copa do Brasil. E o Aimoré de São Leopoldo vai estar dentro. Assim como o time do São José vai disputar a Série D do Brasileiro, Campeonato Brasileiro da Série D, que já tem o Caxias e já tem o Novo Hamburgo garantidos, né? Mais um clube gaúcho, no caso o São José de Porto Alegre, e que joga também contra o Novo Hamburgo o título da Recopa Gaúcha. O campeão gaúcho, né, Novo Hamburgo, vai enfrentar o São José pela Recopa 2018. Campeonato Gaúcho de Futebol Feminino, né? Terminou a primeira fase ontem, teve rodada no final de semana e foram definidos os confrontos, né? Ficou definido assim: o time do Grêmio de Porto Alegre vai enfrentar o Ijuí. O Internacional vai enfrentar o Oriente de Canoas. O Mundo Novo de Três Coroas vai enfrentar o Guarani de Lajeado. E o Black Show vai enfrentar o time chamado João Emílio, lá de Candiota. Então, ao final da primeira fase, 3 grupos, os 8 classificados, né? No caso, as 2 equipes, a dupla Grenal, mais o time de Três Coroas, de Guaíba, né? De Canoas, o Oriente, e mais um time de Candiota, Lajeado e o Ijuí. São 8 equipes, mata-mata, 2 partidas, né? Hoje à tarde deve sair a tabela. Possivelmente na quinta-feira, no feriado, seja o primeiro confronto, né? Destaque para o Oriente de Canoas, que vai enfrentar o time do Inter, né? Vai enfrentar essa pedreira. O time do Grêmio vai ir a Ijuí. E os outros 2 times aí, o de Guaíba, o Black Show, que é o atual vice-campeão, vai enfrentar o time lá de Candiota, assim como o Mundo Novo, que é o outro favorito, lá de Três Coroas, vai enfrentar o Guarani de Lajeado. Então o campeonato segue, o Campeonato Gaúcho de Futebol Feminino, com rodada, né? Vai ter rodada então essa semana. Segue o torneio com
jogos, então aguardando a divulgação da Associação Gaúcha de Futebol Feminino, né, que tem o apoio da Federação Gaúcha de Futebol, o torneio que foi retomado agora esse ano aí, com a participação da dupla Grenal. Mandar um abraço pro Jones Beneman, tá dando um bom dia aí para nós, um abraço aí pro Jones, nosso parceirão aí, obrigado pela audiência, Jones. 9 horas e 34 minutos, seguindo com o Manhã em Destaque, nosso programa que tem o apoio da Casa Dick, tecidos e aviamentos, tudo para tricô e crochê, agora com sua loja online no www.casadic.com.br, tudo para tricô e crochê. E também com apoio do FOPA Despachante, assessoria para documentação veicular, com o FOPA Despachante, né, assessoria para documentação veicular, credenciado junto ao Detran de Canoas, telefone 3475-2399 e 9917-2399. Estamos então às 9 horas e 35 minutos, ao vivo aqui. Estou dando uma olhada no Twitter, né? Entre os assuntos mais comentados no Brasil hoje, o hashtag Lei do Retrocesso, né? Que é o projeto de lei PLC 28, né? Que deve entrar na pauta do Senado hoje, né? Que tem uma grande campanha. O PLC 28, chamado também Lei de Retrocesso, é a lei que tenta regulamentar os aplicativos de transporte Uber, Cabify, né? E os outros, né? Então, Uber, Cabify, o 99 táxis, né? São os aplicativos, né? Então, tá muita gente questionando e muita gente contra, né? Essa lei do que vai proibir, que deve proibir, né, os aplicativos de mobilidade, né? Deve entrar em pauta no Senado, assim como tem muita gente contra, tem muita gente defendendo essa lei, tem muita gente contra, né? Então deve entrar na mesa de negociação, né? Que já tem até um número de 500 mil, né? Seriam 500 mil trabalhadores de aplicativos como Uber, né? E o Senado hoje é o destaque nas redes sociais, a lei do retrocesso, né? Além disso, Kevin Spacey, né, que está sendo acusado de assediar o menino, o ator Kevin Spacey, e mais alguns temas, concursos, guarda municipal, também está entre os trend topics, né? O destaque hoje é isso aí. No esporte, né? Mandar um abraço pro Thiago Niches, Colorado também, grande amigo, que também está na escuta do nosso programa nessa segunda-feira aí, né? Nosso programa que tem o apoio da Casa Dick e do FOPA Despachante. Mandar um abraço também para Viviane e para o Leandro lá de Gravataí, que também estão na escuta aí, assistindo o nosso programa, a nossa transmissão, nossa live pelo Facebook, né? Nosso programa que está diretamente aqui a live na página Jornal Destaque, né? Estamos aí, então, já comentamos, né,
a rodada do Campeonato Brasileiro. Hoje à noite eu acredito que todo o Brasil vai torcer para o Palmeiras vencer o Cruzeiro, para dar uma encostadinha no Corinthians e dar uma mexida nesse Campeonato Brasileiro, que estava muito morno, né? O Corinthians está pedindo para entregar esse campeonato, né? O Santos não consegue chegar. E o Grêmio, né, tá com a cabeça na Libertadores. E o Internacional e o Palmeiras, né, é o único que está chegando nas últimas rodadas, conseguiu alguma coisa aí, deu uma encostada e que pode tirar esse título, né? O Flamengo ficou pelo caminho, o Grêmio é o quarto colocado, né? Com 51 pontos, 8 pontos atrás do Corinthians. E faltando aí 7 rodadas, tem muita água para rolar. No final de semana, Corinthians e Palmeiras, o clássico, no domingo. O Grêmio vai enfrentar o Flamengo. E o Santos enfrenta o Atlético Mineiro no sábado. Lembrando que o Grêmio joga na quarta-feira, né? Grêmio e o Barcelona de Guayaquil. Qual é o palpite aí, Roberto? Tu que é gremista aí. Sem palpite. Uma vitória simples, né? Tá bom. Né? O importante é passar, né? A final da Libertadores marcada para o dia 22 de novembro, primeira partida, e 29 a segunda, né? Se o classificado for o da outro confronto entre o River Plate e o Lanús, né? A segunda partida na Arena, Roberto. Se for o River. Se for o Lanús, a primeira partida vai ser em Porto Alegre, né? Então vamos aguardar, né, essa super quarta-feira aí, com essa partida, com a decisão aí com a definição da classificação do Grêmio, né? Classificação, o Grêmio já está com uma mão, né, na classificação aí. É só confirmar, né? Seria muito desastre. Uma derrota do Grêmio em casa já é difícil, né? Uma derrota por 3 gols mais ainda, né? Vamos seguindo então com o nosso programa. Amanhã em destaque às 9 horas e 41 minutos, né? Lembrando que essa semana, né, previsão de tempo bom, né, e com expectativa de chuva aí durante a semana e queda de temperatura, né? Nove horas e 42 minutos. Vamos abrir aí para os ouvintes. Quem tiver interesse em participar aí, manda sua mensagem aí que a gente vai interagir com você aí aqui no nosso programa Amanhã em Destaque, nessa segunda-feira, né? Lembrando que quarta-feira tem jogo na Arena, sexta-feira à noite, 19 horas, Internacional e CRB, e também, né, vamos ter partidas, né, além dessas do Campeonato Brasileiro, jogos continuam, né, do Campeonato Feminino, que vai ter rodada neste final de semana. Aconteceu também o Campeonato Juvenil, Roberto. O Campeonato Juvenil, que é o Sub-19. Aliás, Juvenil Sub-17. Sub-17. Campeonato Gaúcho. Categoria
categoria juvenil. Categoria juvenil está nas quartas de final, né? Teve os jogos de ida, os jogos de ida das quartas de final, 4 partidas, né? Entre elas, destacar aí o time do Oriente lá de Canoas, que empatou com Juventude a primeira partida. O Internacional foi a Tramandaí, ganhou do Real por 1-0. O Ivoti empatou com o Progresso e o Novo Hamburgo venceu por 2-1 Brasil de Pelotas, né? Os jogos de volta vão acontecer no final de semana. Então, Brasil de Pelotas e Novo Hamburgo. Internacional contra o Real, lá de Capão, joga no Morada dos Quero-Queros em Alvoradas. O Progresso enfrenta o Ivoti. E o Juventude pega o Oriente no Alfredo Jaconi, né? O Novo Hamburgo e o Inter venceram, né, os jogos de ida. Tem essa vantagem aí de jogar pelo empate o jogo de volta. Os outros confrontos já saíram empatados as equipes. E as quartas de final do estadual juvenil aí, sub-17, né, que está acontecendo, né, o Campeonato Gaúcho de Futebol, né, o torneio que é torneio patrocinado pela Federação Gaúcha de Futebol. Então, neste final de semana, tem a definição dos 4 finalistas do Campeonato Gaúcho de Futebol, né? Categoria sub-15. Seguindo então com o nosso programa, mandando um abraço aí para os ouvintes, né, que estão nos acompanhando. O seu Cioni Vieira também está. Um abraço para o seu Cioni, nosso parceirão aí também, está na escuta, acompanhando o nosso programa nesta segunda-feira, né, às 9h46. Dá um bom dia também para Cláudia Nunes. Bom dia, Cláudia. Obrigado pela sua audiência, né? Mandar também um recado para o Thiago, também está nos assistindo, o Nairon Souza, a Cláudia Nunes acabei de falar, e o Jones Beneman, né? Seguindo nosso programa às 9h47, né? Destacando que aconteceu ontem a parada livre aqui de Esteio, que aconteceu no Parque Assis Brasil, né? O Parque da Expo Inter, com um ótimo público, muita festa, sem nenhum tipo de problema. Estava conversando com o pessoal da organização, né? Maior sucesso de público, né? Um evento que aconteceu ontem à tarde aqui no Parque Assis Brasil, a 10ª edição da Parada Livre aqui de Esteio, né? Também destaque para o encontro de carros antigos lá no bairro, na Praça Premem. Reuniu um grande público aqui em Esteio também, né? O evento que aconteceu também neste final de semana, no domingo, né? Então, Esteio, então, vários eventos, né? Entre eles, esses 2 que eu destaco aí, né? No sábado teve o encerramento do Outubro Rosa, né? Com uma caminhada, né?
com a caminhada promovida pela Liga Feminina de Combate ao Câncer, né? E então muita coisa aconteceu, né? O tempo ajudou, então os eventos com bastante público, né, que aconteceu. Em Canoas, né, o Parque Shopping de Canoas, né, deve ser inaugurado agora esse mês de novembro. A previsão inicial era dia 9, seria na outra semana aí, na semana que vem. Infelizmente houve atraso nas obras e o Parque Shopping, né, deverá ser inaugurado somente no final do mês ou início de dezembro, né? A previsão, a empresa ainda não se pronunciou, não passou uma nova data oficial e estamos aguardando, né, a inauguração do novo shopping, que está com bloqueios, né, no entorno, né, para a prefeitura está promovendo obras, né, bloqueio interrupções na avenida durante a semana para as obras, né, do empreendimento do Canoas Shopping. Inclusive vai ter está sendo construída uma passarela, né, entre o shopping e o parque Capão do Corvo, que é na frente, né. E nos próximos dias o pessoal do Parque Shopping deve anunciar a nova data, né, a data oficial para a inauguração do empreendimento que deve ocorrer. Inclusive já nos adiantaram aí que vai ter a festa de Natal, né? A chegada do Papai Noel de helicóptero vai ser no Parque Shopping lá em Canoas. Em Canoas também aconteceu a convenção do partido Rede, né? A Rede, que conta com a presença da fundadora do partido, né, a Marina Silva, que esteve em Canoas neste final de semana. A Rede de Sustentabilidade, né, e teve então esse evento, né? Também na rede social destaque aí para uma pesquisa a primeira pesquisa Ibope para presidente da República, né? Há menos de um ano, né, o Ibope apresentou a primeira pesquisa eleitoral visando a presidência da República, né? E tu sabe o que deu, Roberto? Chuta aí. Primeira pesquisa do Ibope para presidente da República. É isso aí. Feita entre o dia 18 e 22 de outubro, 2.022 pessoas em todos os estados do Brasil foram ouvidos, com margem de erro de 2 pontos percentuais. Primeiro levantamento feito pelo Ibope, né? Conta com a liderança de Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, e o deputado Jair Bolsonaro, polêmico, PSC do Rio de Janeiro, né? Segundo turno entre Lula e Bolsonaro, né? É ruim, hein? Então, na pesquisa, além de Lula e Bolsonaro, aparece Marina Silva da Rede com 8%, Geraldo Alckmin e o apresentador Luciano Huck com 5%. O prefeito João Dória com 4% e o ex-ministro Ciro Gomes, 3% das intenções. Nesse cenário, brancos e nulos somam 18%. Quem não sabe votar ou não respondeu são 5% dos consultados, né? Então, é isso aí. Para quem não acreditava, a primeira pesquisa, né, Ibope, há um ano das eleições de 2018, apontam
Lula e Bolsonaro como os favoritos, né, na pesquisa para presidente da República em 2018, né? Lula e Bolsonaro. Eu só queria dizer para vocês que eu espero que até o ano que vem, né, a qualidade dos candidatos melhore, viu? Porque Lula e Bolsonaro é difícil, hein? É difícil. É difícil. Lula e Bolsonaro é difícil. Eu só vou dizer para vocês. Eu não vou dizer quem é meu candidato entre os dois. Eu só vou dizer que eu não voto no Lula. Não. Mas o nosso programa não é de política, né? A gente fez essa menção a essa notícia porque isto é destaque, né? É destaque na rede social, foi destaque no final de semana, assim como é destaque o meu amigo Roberto, o que está acontecendo? Primeiro Campeonato Brasileiro de Aspirantes. Campeonato Brasileiro de Aspirantes, que é evento promovido pela CBF, que conta com 10 equipes do futebol brasileiro. Vão disputar esse torneio que começou na semana passada e que conta com a participação de 10 equipes e com a transmissão, uma parceria do Esporte Interativo. Todas as partidas estão sendo transmitidas pelo canal Esporte Interativo e tem a participação da dupla Grenal. O Grêmio estreou neste final de semana e empatou com o Atlético Paranaense em casa. Foi o primeiro jogo do Grêmio, né? O Grêmio que estreou, né? No Campeonato Brasileiro de Aspirantes. O Brasileiro de Aspirantes que conta com jogadores da categoria sub-23, Roberto. Até 23 anos, podendo ter até 3 atletas acima dessa idade. Então pode muitos jogadores participarem da para ter uma ideia, o Internacional na estreia quinta-feira empatou com o São Paulo, né, na primeira partida, e o Grêmio empatou em 0-0 com o Atlético Paranaense. Ontem à noite no Beira-Rio, o Inter fez a primeira partida em casa e empatou e venceu o Curitiba por 1-0. O Internacional, então, em 2 partidas, 4 pontos, lidera a sua chave, né? São 10 equipes divididas em duas. São 10 equipes divididas em 2 chaves de 5 equipes, né? Na chave A, a chave do Internacional, além do São Paulo e o Curitiba, jogam o Figueirense e o Cruzeiro de Minas Gerais. Na chave B do Grêmio, além do Atlético Paranaense, Botafogo do Rio, Santos e Atlético Mineiro. Os 2 melhores disputam as semifinais e finais do torneio que vai até o final do mês que vem. Então, Campeonato Brasileiro de Aspirantes, torneio que foi retomado pela CBF com o apoio das equipes e com transmissão do esporte, do canal Esporte Interativo, para quem tem a TV a cabo, né?
pode acompanhar todas as partidas, né? A rodada hoje, Santos e Botafogo às 21 horas. Na quinta, aliás, hoje não vai ter jogo, vai ter amanhã, dia 31, Santos e Botafogo, e na quinta, Figueirense e São Paulo. Depois, no sábado, Atlético Mineiro e Grêmio, às 20 horas. E o Internacional joga novamente na segunda-feira que vem contra o Figueirense. Campeonato Brasileiro de Aspirantes, né? É isso aí então. Seguindo com o nosso programa, às 9 horas e 59 minutos. Dá tempo de botar mais um sonzinho aí, Roberto? Vamos botar um sonzinho aí e depois a gente retoma com a participação dos ouvintes para encerrar nosso programa na segunda-feira, hein? Dez horas e 3 minutos, estamos chegando ao final do nosso programa. Agradecer ao amigo Anderson Loureiro, né, pela participação na sexta-feira aí, fizemos o programa A Voz do Povo,
né? E o Anderson Loureiro, né, conduziu magistralmente o programa dele. Falamos inclusive de esporte, de futebol, né? Falamos do Messi, do Cristiano Ronaldo, estava falando aqui com o Roberto, né? E falamos de Copa do Mundo, da Argentina, né? E esquecemos de tocar no assunto, né? Esquecemos de tocar no assunto que a Argentina se classificou para a Copa, né? A Argentina se classificou juntamente com o Uruguai, juntamente com a Colômbia, né? O Chile ficou fora e o Peru. O Peru entra ou não entra, Roberto? O Roberto não sabe, né? Mas eu acredito que o Peru que vai jogar a repescagem, né? Contra o time da Austrália. Então, dia 4 vai ser o primeiro jogo, já é esse final de semana. E o atacante Guerreiro, atacante do Flamengo, andou dando um migué aí, né? Tá se poupando, o cara tá se poupando para jogar essa repescagem, né? Um jogo mais importante aí do ano. Peru contra o time da Austrália pela repescagem da Copa do Mundo. Dá bom dia pro Jorge Tancredo, grande Chola. Mandar um abraço pro pessoal da Funerária Padre Reus aí. Nosso parceiro eventual aí, Funerária Padre Reus, lá na Rua Santos Ferreira 851, né? Mandar um abraço pro Jorge Tancredo, pro Gersino também, grande Gersino Ferreira, diretor da Funerária Padre Reus, que também é nosso parceiro. Nosso programa aí, 10 horas e 6 minutos, estamos chegando ao final, né? Falamos aí, lembrando então que na quarta-feira o Grêmio vai jogar contra o Barcelona de Guayaquil, né? Decidindo a classificação para a final da Copa Libertadores da América. E hoje tu vai torcer pro Palmeiras? Hoje torço pro Palmeiras, né? Palmeiras contra Cruzeiro às 20 horas, né? Sou Palmeiras desde criancinha, sempre gostei do Palmeiras, né? E não só para dar uma agitada nesse campeonato, né? Mas porque o Corinthians, né? O Corinthians, a equipe do Corinthians, né? Fez muito mal para o futebol brasileiro, né? Então, assim, ó, é uma dívida, eu acho, com o futebol brasileiro. Então, a equipe do Corinthians, que já foi muito beneficiada em tempos anteriores, já ganhou muito apoio da CBF, acho que está na hora do Corinthians também passar pelos, né? Ganhou um estádio, exatamente, né? Então, assim, ó, jogando o Corinthians, eu sou sempre, né, contra o Corinthians, apesar de eu ter vários amigos corintianos, né? Estou sempre contra o Corinthians, né? No Campeonato Brasileiro em si, qualquer que fosse o time que estivesse passando por essa fase, todo mundo quer disputa, né? Sem graça. E o Corinthians está sendo incompetente também, né? Está sendo incompetente, né? Até hoje o pessoal não sabe o que é mais difícil. Foi como é que esse time fez 85%, né, de aproveitamento. O time conseguiu uma sequência de 9 vitórias consecutivas na primeira fase, né? É difícil de acreditar. E na segunda fase, no segundo turno do campeonato, o Corinthians está fazendo uma campanha de time rebaixado, né? Um aproveitamento de 30%, ou seja, né? Soma-se a isso a falta de um adversário, né? De uma equipe forte para competir, né? Então o
O campeonato vai esquentar aí. Uma vitória do Palmeiras vai deixar as duas equipes a 3 pontos, o Palmeiras a 3 pontos do Corinthians, com um confronto direto no final de semana, né? Que deixa mais quente aí. O clássico, né, no final de semana, que vai acontecer lá na Arena Corinthians, né? Chegando ao final do nosso programa, 10 horas e 9 minutos, agradecer a todos, né? O Anderson Loureiro está chegando aí com o programa, né? Falando no ar, às 10 horas e 30 minutos. E nós estamos chegando ao final. Voltamos na sexta-feira, se Deus quiser, né? A princípio, vamos trabalhar na sexta, Roberto? Né? A princípio, voltaremos na sexta-feira com mais um programa, né? Com muita informação, esporte e música para vocês, tá? Agradecer a todos, desejar uma ótima semana, né? Uma ótima semana e uma ótima segunda-feira a todos. Voltamos na sexta-feira. Uma boa tarde, um bom dia a todos, uma ótima semana e voltamos na sexta-feira.